casa, chamada Casa de Oração, Pai. Que possa, Senhor, sair daqui hoje diferente, que possa sair daqui hoje, amando-nos, direcionando pelo Teu Espírito, Pai, a Tua igreja, para que o Senhor Deus possa falar mais uma vez com a Tua igreja neste lugar. É o que nós te damos graças em nome de Jesus. Amém? Já o texto sagrado aqui, para nós passar por outro. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso número 58, diz assim, amados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, glória a Deus, vamos ficar firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí? Meu Deus. Quem está feliz? Amém. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria, amém? Porque Ele é digno de todo louvor e adoração, amém? E por favor, quero ver as palminhas, amém? Louvar o Senhor com palmas constantes. Pode começar.
presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem alguém aqui pela primeira vez? Tem, né? Glória a Jesus. Levante a mão, por favor. Olha lá, nossa irmã, nossa irmã. Glória a Jesus. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem na presença de Deus. Amém? Jesus te ama e nós também. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido. Você está na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza o Espírito Santo tem uma palavra para você. Você não vai sair aqui da mesma forma que você entrou. Glória a Jesus. O Espírito Santo está presente. O culto que nós estamos prestando aqui é um do Espírito. Glória a Jesus. Jesus está vivo. Ele é Senhor. Ele está no trono dele. Mas o Espírito Santo está aqui conosco. Então deixa essa liberdade do Espírito Santo agir no seu coração. Deixa essa liberdade do Espírito Santo bailar sobre você. Glória a Deus. A pessoa mais importante do mundo está presente. É o Senhor Jesus. E quando Jesus está na casa, milagres acontecem. Glória a Deus. Às vezes fica um pouco apertado. A Bíblia diz que foi preciso até mexer no telhado da casa de Jesus para poder mais ou menos entrar. E ali ele operou um milagre. É desse jeito. Onde Jesus está, é dessa forma. Ele vai operando maravilha. Nossos irmãos também estão sendo transmitidos. Está sendo transmitido? O culto está sendo transmitido pela live também? Glória a Deus. Nossos irmãos aí estão participando, né? Nós sabemos que está sendo lançado nas redes sociais. Então, de toda forma, chega a alcançar vidas. Assim é o Evangelho. Glória a Deus. O aroma de Jesus vai longe. Cheiro suave de Cristo. Então, estamos na presença de Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus tem o quê? Liberdade. Glória a Deus. Liberdade de espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Entrega, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Confia, mas Ele fará. Glória a Jesus. Mas não mais nem usar essa coisa dele, né? Deixar o povo lá fora. Entrega lá no altar, entrega lá, lança aos pés de Cristo. E com certeza, meu irmão, Jesus está trabalhando. Há um Deus que trabalha por nós, né? Glória a Jesus. Se não me engano, é Isaías 64, verso 4. Olha lá. Enquanto você está aqui cultuando, adorando a Deus, olha o que Deus está fazendo por você. O pastor, nosso pastor também. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de si, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Olha que isso aí, Isaías é 600 anos antes de Cristo nascer. E ele já fala desde os tempos antigos. Tá? Você ouviu, né? Nós ouvimos, percebemos com os olhos, né? Você viu um Deus além de ti. Está trabalhando. Glória a Deus. Até em silêncio você está trabalhando. Então vamos ter essa confiança no nosso Deus. Você está prestando um culto, diz a Bíblia, em espírito. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que humanidade, né? O ser humano procura Deus. Às vezes, sem saber, procura Deus. Mas a Bíblia diz que tem uma qualidade de pessoas, tipo de pessoa que Deus não está procurando ele. Glória a Deus, viu? Deus está procurando ele. Se eu não me engano, Salmo 101, verso 6. Vamos ver. Olha os olhos de Deus, como está. Se eu não minha memória não faz. 101, verso 6. Os meus olhos aprovarão os fiéis da terra, para que eles habitem comigo. Aquele que caminha com integridade é o que me servirá. Outra tradução fala que ele procura. Outra tradução fala. Outra tradução. Os meus olhos procurarão. Glória a Deus. Lá em João fala sobre aqueles que Deus procura. João 4. 4:24, como combina aqui, faz uma contextualização bíblica. Olha lá. Olha o que Deus está procurando. Vamos lá. 4:24. Deus é Espírito e Ele. Pastor, lê lá. Deus é Espírito e é necessário que os
seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais um pouquinho, eu acho. Não, era voltando, né? Se procura. São esses que o Pai procura. Esses são os que o Pai procura para ser os seus adoradores. Aleluia. Então, esses adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, é esses que Deus está procurando. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Tem alguém aqui para dar um testemunho, um breve testemunho? Glória a Jesus. Sempre nós abrimos uma oportunidade, às vezes a pessoa tem uma oração uma resposta de Deus, ela quer agradecer a Deus e contar os feitos de Deus. Você tem, glória a Deus, olha. Você? Venha. Isso, olha a igreja. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Você está na presença de Deus. Vocês estão no futebol, vocês. Quando você está no futebol e tudo mais, você faz um gol. O grupo que eu vou sentar. Ah, sim, poder sentar. Isso. Então, irmão, quando a gente está participando do futebol, joga e tudo mais, e tem aquela liberdade. Se você tem uma liberdade de espírito, amém? Glória a Deus. Às vezes a gente fica, mas eu não vou falar lá em cima a bênção que eu tive, porque, pronto, pode parecer, a palavra certa seria querer fazer, não sei, mostrar, mas não, é muito importante a gente falar as coisas que a gente conquista para incentivar e mostrar que é possível para todos, né? A paz do Senhor para todos. Nessa semana que passou agora, a gente teve uma bênção muito grande que a gente já está esperando há muito tempo. Eu costumei brincar até na oração, né, dos homens sobre os 4 Cs. No final das contas, veio os 6 Cs, tudo que a gente vai ver é C que eu precisava de conquistar na minha vida. E essa semana, para a glória de Deus, a gente conquistou um carro, né? Graças a Deus. E aqui, quem mora aqui em Portugal sabe que carro aqui não é luxo, carro aqui é precisão. Às vezes a gente precisa deslocar, né? Enfim, a gente sabe que o autocarro não tem todas as horas. E para nós, para eu e minha mulher, a gente sabe que realmente foi uma conquista difícil, não foi fácil, porque a gente já vem tentando conquistar aí, já vai quase 6 meses, né? 7 meses. E pronto, Deus abençoou, é isso. Eu digo para vocês, acreditem, porque no dia que vocês menos esperarem, né, vai vir. E não aceitem o que vocês não querem. Esse aqui porque é o que eu posso. Não. Guarda e fala, Deus, eu quero esse e Deus te dá. Porque a gente é dele e ele guarda a gente com os melhores cumprimentos possíveis. Todos glorificam a Deus com as palmas para essa bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. E ontem, servo de Deus, a gente precisou de uma oração e pegar a esposa do trabalho. E a gente já passou lá em casa e já desfrutamos dessa bênção. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus tem grandes coisas que está fazendo isso por nós, não só bens materiais, mas isso é muito importante. Glória a Jesus. A Bíblia diz que se você, a Bíblia fala que você tem que confiar em Deus, né? Louvado seja Deus para estar seguro. Confiar em Deus para estar seguro. Mas também diz o seguinte: crê nos seus profetas e prosperize. Amém? Glória a Jesus. Amém. E a prosperidade é algo importante na nossa vida. Você não aceitar Jesus e ter uma vida nova, você já está prosperando. Porque a Bíblia diz que o Evangelho, ele também é qualidade de vida. Glória a Jesus, é vida com abundância. Louvado seja Deus. A Bíblia diz o quê? Entrará e sairá. Glória a Deus. Olha que coisa boa. Nossos pastores conduzindo, né, os quartos religiosos. Glória seja Deus. Vamos, irmãos, entrar também no momento da oferta. Eu queria chamar aqui nosso querido, louvado seja Deus, o obreiro para mostrar que todo mundo, louvado seja Deus. Nosso querido irmão, vamos ajudar aqui com a oferta. Louvado seja Deus. Você vai ter agora um momento único, né? Se você fosse sua oferta. Glória a Jesus. Vamos tocar. Louvado seja Deus. E você vai ter o seu momento único para ofertar ao Senhor, tributar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. A Bíblia diz, eu não vou citar o versículo, porque já estava lá no igreja, mas eu vou citar aqui um versículo que Davi,
questão da oferta, Davi, quando ele foi encerrar o seu tempo, já passando para o seu filho, ele se preocupou em construir um templo, né, que é chamado templo, né, que são a casa de Deus. E ele preparou materiais, cobre, ferro, né, o seu reinado. Chamou ali todos os cabeças de Israel. Ele voluntariamente contribuiu, com entendimento. Glória a Jesus, a oferta é algo que é feito com entendimento, algo que é feito com gratidão, né, com voluntariedade. E ele deu um passo inicial, glória a Deus, mostrando o que ele separou do reinado e também das coisas do seu pessoal. Ofertou, contribuiu. Espera aí, você vai orar para contribuiu. E o que acontece? Depois de tudo, ele agradece a Deus, glorifica a Deus. E ele diz o seguinte: quem sou eu? Quem é meu povo? Para que a Deus eu possa dar alguma coisa? Tão somente retribuímos de volta o que Deus já recebeu. Amém? Então, nós estamos trazendo ao Senhor a sua obra para o crescimento, a sua obra aqui na terra, somente retribuindo o que de lá já veio, as bênçãos que vêm sobre nossa vida, sobre nossas finanças. Glória a Deus, para que possamos continuar prosperando e também a obra de Deus prosperando. É muito importante, porque se você prospera, a obra de Deus também prospera. Amém? Porque Jesus pescou no grande mar, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus foi para cá para o público, mandou pegar um peixe e um dia estava onde? Na boca do peixe. Então, Jesus, ele nos faz essa bênção, glória a Deus. Amém, nosso querido irmão, louvado seja Deus, vai agora fazer a oração pela oferta. Amém? Vamos orar pela sua oferta, depois do louvor de amor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Pode fazer suas ofertas, seus dízimos em nome de Jesus. Ainda vai ter. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de orar, eu queria só, dentro do que eu estou falando, sobre a nossa confiança em Deus, né? De a gente ofertar, dizimar, e às vezes, mesmo quando a gente não tiver, a gente poder ajudar a casa do Senhor, seja de outra forma, a gente doar o coração, o tempo. E quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Portugal, isso é só para que vocês entendam um pouco como é o cuidado do Senhor. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu saí do Brasil para cá, eu vim com 400 euros. 400 euros para vir para cá. E o quarto que eu aluguei era 250. Só que antes eu tinha que dormir uma noite no hotel. Se eu não me engano, eu paguei, foi 30 euros para dormir no hotel. Então de 450 já foram 280. O restinho que sobrou foi para me comprar uma alimentação. Eu não tinha o dinheiro ainda para poder pagar o transporte que eu vinha lá de Campo Lide até aqui em Paulo Santo Livro, trabalhando aqui. Não. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu era para a direita e para a esquerda, eu não tinha parente, eu não tinha ninguém, eu já não tinha recursos no Brasil para mandar para cá para me sustentar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas quando Deus ele direciona, quando Deus ele te coloca num propósito, a gente tem que confiar e descansar no Senhor. Porque aí, nisso, eu arrumei um trabalho, eu cheguei na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu já estava trabalhando, e eu não tinha dinheiro para poder comprar um alimento, para mim levar para o trabalho, como se faz um trabalhador normal. E nisso a minha patroa ia trabalhar comigo, porque a gente trabalhava no caminhão junto, e ela ia trabalhar comigo. Toda vez que ela levava o lanche dela, o pequeno almoço dela e o almoço, ela levava o meu. Isso foi até um dia que eu recebi meu primeiro ordenado. O Senhor não deixou faltar nada. Se um dia eu virar
falar assim que o Senhor foi injusto comigo, que eu passei necessidade, que eu passei fome em Portugal, nunca faltou nada. E nisso o Senhor foi cuidando, foi tratando, foi abrindo as portas. E primeira coisa que minha esposa chegou aqui, a gente falou, vamos procurar uma igreja, que a gente não pode ficar sem cultuar o Senhor no mundo, vai nos estragar. E nisso eu cheguei, entreguei minha vida ao Senhor, né, com a mentalidade de buscar a casa do Senhor, e o Senhor foi cuidando de tudo. Às vezes você olha para a sua situação financeira hoje, para a sua despesa dentro da sua casa, olha para a sua conta do banco, está zero. Mas eu quero te dizer, confia no Senhor, confiar em Deus é você entregar tudo. Confiar em Deus não é entregar parcialmente aquilo que você acha que precisa. Porque Deus, quando Ele fala que Ele vai mandar, Ele vai cuidar dos detalhes. Eu posso dizer que eu sou uma testemunha que o Senhor cuidou de mim. Eu ia dormir à noite no quarto que eu morava, que eu dormia lá em Campo Verde, cansado do dia de trabalho, quando eu olhava assim, uma cama branquinha, quando eu olhava assim, nas minhas costas, cheio de percevejo, de medo. Mas era muito, irmão. Mas era muito. Os olhos até vermelhos, tudo sono cansado. Eu ia deitar, descansar à noite, o quarto lá estava infestado de percevejo. Quando eu acordava assim, pastor Léo, aqui tem um quinicando na festa, eu não sei o que está acontecendo. Quando eu olhava para trás, assim, a cama branca, o fogo branco, cheio de percevejo. Eu chegava, espremer com a mão assim, Deus sabe como é que eu estou falando. O fogo da cama ficava vermelho, de tudo de sangue. Aquele bichinho vem subindo as pessoas que moravam ali. Então, assim, passei por humilhação. E às vezes a gente olha para trás e fala assim, poxa, eu tenho, qual filho pródigo? Eu tenho casa, eu tenho família, eu estou aqui passando por isso. Mas hoje eu entendo o propósito do Senhor. Graças a Deus, nós passamos por um tempo difícil que foi para arrumar uma casa para morar, mas o Senhor cuidou, porque nós discursamos para ouvir, mas às vezes tem pessoas que precisam de ouvir isso aqui. Às vezes você acha que perdeu, que está tudo acabado, que você vai voltar, porque as portas não se abriu. Deixa eu te falar, coloca o teu coração na hora, coloca a tua vida no altar, sem barganhar com Deus, sem esperar se eu vou cultuar o Senhor, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja domingo, eu vou nessa campanha, porque eu quero receber uma casa, eu quero receber uma. Para com isso, coloca o teu coração com uma dor na boca, como foi dito aqui, porque está com um de pessoas que adoram em espírito e em verdade, não porque eu preciso de algo de Deus. Ele já pagou um preço por nós, que foi um preço de cruz, foi um preço de sangue, para que eu e vocês pudéssemos dizer assim, nós somos livres. Nós somos livres, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje eu posso dizer para você que hoje eu tenho, graças ao meu Deus, eu tenho uma casa para morar, para colocar os meus filhos. Eu tenho um carro que lá no Brasil eu nunca pensei em ter. Na honra e glória do Senhor, o Senhor abriu as portas, eu tenho um bom trabalho. Não tem faltado nada, então eu quero deixar essa mensagem no seu coração, que não desiste não. Não desiste, não deixe de sonhar. Somente entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer para a tua vida. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você possa crer e colocar no seu coração, porque eu sei que quando a resposta do Senhor chegar na sua vida, você vai elevar os seus pensamentos a Deus e vai agradecer Ele por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos e glorificamos ao Senhor pelo mantimento da tua casa, Pai, pelo pão de cada dia, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Deus, de poder, meu Pai, abrir essas portas, poder honrar os compromissos, meu Pai, que essa igreja fez, meu Pai, com o senhorio, com a sociedade. Quero agradecer ao Senhor, meu Pai, que nunca veio faltar, meu Pai, o mantimento dessa casa, meu Pai, que sempre vem ser próximo. Mas eu também quero ser ousado na minha oração e dizer, meu Pai, a igreja próspera, meu Pai, o povo próspero, meu Pai, a igreja cresce em unidade, cresce, meu Pai, e nós possamos alcançar mais vidas em nome de Jesus. Então, meu Pai, abre as portas de emprego, abre as portas, meu Pai, nas finanças, onde estiver um bloqueio, seja ele espiritual, seja ele físico, que caia por terra e o povo possa, meu Pai, colher os frutos de uma vida regrada ao teu altar, meu Pai. Esta é a oração, Deus, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, graças a Deus. Amém, Jesus, graças a Deus. Ainda salve de palmas para Jesus, e eu acredito que Deus já tem falado com você. Né? Você vê que todos nós temos uma história com Deus, né?
E cada fragmento, cada história, né, vai se montando aqui um belo quadro. Então, você vê, Deus está trabalhando, já está falando com você aqui. Ele não trouxe aqui em vão. Você não está aqui por uma causa. Nem? Você não está aqui por uma causa. Glória a Deus. Foi o Senhor que te escolheu. Glória a Jesus. Foi Jesus que foi atrás de você. Aleluias. Então você não está aqui no acaso. Louvado seja Deus. E Deus fala em detalhes. Então vai guardando o que Deus fala, porque você vai precisar na sua jornada. Vai guardando. Amém? Vai guardando agora, Jesus. Vai guardando no seu coração. Porque Deus fala. Muito importante isso aí. Deixa eu nosso pastor aqui, que vai agora ministrar por nossa palavra de Deus, uma mensagem. Esteja atento à palavra. Deus ele fala. Deus diz que Deus fala na hora de um modo, na hora de outro. Embora, às vezes, nós não apontamos para a glória de Deus. Então, esteja atento. Nosso Deus é um Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, Ele honra o que Ele fala. Quem faz confusão, muitas vezes, somos nós. Deus é fiel em sua palavra. Ela não volta a fazer. Glória a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar para o nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu filho, ministro do Evangelho, que está na prudência de trazer a tua palavra para a igreja, de ministrar a tua vontade, de esclarecer para o teu povo o caminho da jornada da fé. Usa o teu filho na conformidade da medida da fé e no propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Continua, Pai querido, nessa grande obra que tens aqui, Pai querido, neste país, de fazer um ajuntamento de um exército para o teu reino aqui, Senhor. E este povo possa ser multiplicado, para que eles possam entender, receber, assimilar a tua palavra. Pelo divino Espírito Santo, conduz o teu servo nas Sagradas Escrituras, pelos dons do Espírito Santo, e que tua igreja esteja apta a receber, com entendimento, correspondendo à voz do Espírito Santo e não endurecendo nossos corações. Glória a Deus, é a igreja que está orando comigo e amém, Jesus, obrigado. Foi tão bom, eu bebi essa água, não vou deixar. Eu bebi um pouco seco, estou aprendendo coisa. Grande, Fernando. Amém, igreja, graças a paz. Graças Em nome de Jesus. Posso crer que Deus quem trouxe cada um de vocês, o Espírito Santo, de alguma forma, impulsionou o teu coração para trazer aqui, estar ouvindo a pregação, estar ouvindo a palavra, estar participando do culto. Amém? Nós sabemos que há o reino de Deus e há o reino das trevas. Você sabe disso, não? Tem um texto na Bíblia, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses 1,13. Estou na versão NVI. Colossenses 1,13. Aleluia. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, existe o reino de Deus. É provável que você esteja nele. Seria bom para você estar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é um lugar de justiça, é um lugar de paz,
E é um lugar de alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus é o reino do seu Filho amado. No reino de Deus há amor, irmãos. Mas é um verdadeiro amor. É um amor que constrange. É um amor que a gente consegue sentir ele ser mudado e impactado por esse amor. E esse amor, que é o amor de Deus, está no reino de Deus, aos pilares estão. Mas também há o império das trevas. Eu sinto que o diabo, que é o inimigo de Deus, que é o inimigo daqueles que fazem parte da família de Deus, que são os crentes, eu sinto que o diabo tem se levantado para trazer distrações em nossos corações, distrações em nosso momento de culto. E é importante, em nome de Jesus, ele saber que na igreja há um dom. É importante ele saber, e você, na sua consciência, no seu entendimento, saber que essa igreja tem um dom. E ele não pode se andar, ele não pode trazer bagunça. As brechas que às vezes damos serão tapadas em nome de Jesus. Se houver legalidade, vai acabar essa legalidade em nome de Jesus. Se você foi trazido aqui pelo Espírito Santo, é porque Deus quer falar com você. Aleluia. Aqui não é uma hora em vão, aqui não é um momento para passar o tempo. Deus trouxe você aqui, o Criador do Universo, com um propósito. Talvez é só mais um culto. Talvez é só mais uma hora. Não aos olhos de Deus. Deus quer que nós vejamos as coisas como Ele vê. Então foi Deus que me trouxe aqui. Tenha essa convicção no seu coração. Que Deus nos trouxe aqui. Porque eu estou aqui. Amém? Amém. Em nome de Jesus, toda a mente está aqui com a palavra, para que essa palavra venha trazer frutos. Quero ver vocês, irmãos, no Facebook de vocês. Quero ver vocês, irmãos, no trabalho de vocês, exalando o cheiro, exalando o conhecimento de Cristo. Hoje, uma pessoa, depois do culto que eu estava de manhã, lá em Lourian, depois do culto, essa pessoa me chamou a mim para o culto, me chamou a Nayara para o culto, e disse assim: hoje eu te vejo como pastor como nunca te vi antes. É uma pessoa que me conhece desde criança, como eu nunca te vi antes. Hoje eu te vejo como ministro de Deus como eu nunca te vi antes. E Deus mandou reunir vocês aqui nesse lugar para dizer a vocês que há pessoas que precisam ouvir aquilo que há no teu coração. Há pessoas que precisam beber do chamado de Deus que está na tua vida. Irmãos, eu acredito que isso não é só comigo. Eu não me senti especial por causa disso, porque eu sei que cada um de nós, o Rivando, um dos mais novos, a Fabiana, uma das mais novas, o Gustavo já é velho. Todos nós temos chamado glorioso, irmãos. Eu estou ficando maravilhado com as direções de tudo dos irmãos, com os testemunhos dos irmãos, com as palavras dos irmãos, da Anaísa, da Bárbara, do Devinho, do Eliel. Está sendo muito impactante por causa de um chamado que nós estamos reavivando. Um chamado que já está aqui, mas algumas vezes parece estar adormecido, irmão. E Deus quer reavivar chamados. Deus quer reavivar dons, Léo. Deus quer reavivar dons que estavam adormecidos. Deus quer reavivar. E aqui é o melhor ambiente para Ele reavivar. Reaviva, Senhor, o teu dom na minha vida. Reaviva, Senhor, o teu dom na vida de todos os meus irmãos. Amados, se entendermos e nos pegarmos em um só propósito, pode se levantar quem quer que seja. Não vai nos deter, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.
Sei que muita gente está cansada desse fim de semana. Para alguns que não sabem, eu quero começar agradecendo essas pessoas, aí, eu sei, todos que estiveram aqui, trabalhando aqui na igreja, foi muito trabalho, foi muita coisa, a gente chegou 9 da manhã, saímos, éramos 8h30 e não conseguimos fazer tudo, mas já tentamos muita coisa, já vi que o barulho não vai tanto lá para os vizinhos, graças a Deus, lá no casa já não vai tanto. Na hora do louvor aqui, das palmas, fui ali com o Eric, já nem subi direito, né, Eric? Aqui na casa de banho, que é o lado da casa dele, você já não ouvia nada. Então a gente está avançando bem, estamos pensando da maneira certa, né? A gente não quer incomodar os vizinhos, quem é os vizinhos de Jesus? Não é? É assim que tem que ser. E eu sou muito grato para todos os irmãos que vieram, os que também ofertaram, porque a gente gastou muito esses dias para comprar as coisas. Então, se você não veio, mas ofertou, ou emprestou algo, pode certeza, a tua ajuda chegou até nós. E foi muito, muito importante. Então, eu expresso aqui meu agradecimento a todos vocês, em nome de Jesus. Já à noite a gente teve um momento muito especial de oração, né? A gente recebeu na oração dos homens, as mulheres, né? Elas não foram disfarçadas, não mudaram perucas, elas conseguiram ir mesmo ali, né? As mulheres queriam muito ir para essa oração dos homens, conseguiram ir ontem, deixou com muita dificuldade, foi mesmo uma bênção, foi extraordinário, foi impactante. Era para acabar cedo, acabou tarde, acabou era mais de 2 horas da manhã. E foi uma coisa assim maravilhosa. Acho que tinha gente que queria ir embora. Foi mesmo muito bom. E hoje de manhã, 7h30, a gente estava de Pernambuco para ir para Goiânia. Então uma turma ali com a gente, né, o Sérgio, foi o Sérgio Aparecido, a Isa e o Guilherme. Então o Kaique foi, mas Kelly, gente, cadê a Kelly? Está lá atrás. Né, a Kelly foi o Nandinho. E agora a gente está aqui, né? Pela graça de Deus, eu entendo que muita gente está cansada, mas o Senhor é tua força. Em nome de Jesus, vamos prestar mais esse culto aí com alegria, com a força que Ele nos dá. Vamos à palavra, né? Vamos continuar a exposição do livro de Romanos. Vocês sabem, a gente estava vendo no domingo passado, que a gente trouxe uma explanação, uma exposição do livro de Romanos, e estamos com o objetivo de expor Romanos de 1 ao capítulo 8. Por acreditarmos que a igreja, nesse momento, precisa fundamentar corretamente a sua fé nas doutrinas bíblicas, naquilo que a igreja crê. É importante você que é dessa igreja saber no que nós cremos. Nós cremos no que está escrito, por isso queremos abrir a Bíblia, ler a Bíblia, explicar o que a Bíblia diz, dizer nós acreditamos nisso que a Bíblia diz. E nós terminamos em Romanos, capítulo 3, versículo 21, que é de onde nós vamos continuar. Romanos 3, 21. Eu quero aqui introduzir a mensagem antes de ler Romanos 3 e diante. Quero falar uma coisa. Domingo passado a gente falou sobre lei e falamos sobre evangelho. Vocês conhecem os 10 mandamentos? Só para me ter uma ideia, por favor. Quem aqui não estava no domingo passado? Levante a mão. Você deixar? Vocês dois não? Pronto. Vamos lá. Só para dar um resumo geral, irmãos. Nós lemos Romanos, capítulo 1, 2 e metade do 3. Nós falamos sobre evangelho e falamos sobre lei. O que é lei? A lei de Deus compreende-se pelos 10 mandamentos que Deus deu aos homens, que Deus deu ao seu povo através de Moisés. Os mandamentos de Deus, algumas pessoas em determinado momento acharam que Deus deu aqueles mandamentos para que o homem andasse em uma certa justiça diante de Deus. Mas o objetivo real de Deus não era esse. E a Bíblia diz em Romanos 3, versículos 19 e 20. Então, estou introduzindo a mensagem para poder continuar com o versículo 21. Vamos lá. Então, qual foi o propósito de Deus
ao dar a lei aos homens. 19. Tudo quanto a lei diz, ela o diz, aqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Então, pode deixar eu vir. Então, a lei veio para calar a boca dos homens. Em algum momento da vida, ao conhecer a lei, como eu disse, os homens poderiam achar, Deus deu essa lei para a gente cumprir. Poxa, está tudo bem diante de Deus. Por exemplo, Deus dizia não mate, então se eu me matar, Deus não vai ficar chateado comigo. Deus dizia não adultere. Se eu não adulterar, Deus não vai ficar chateado comigo. Deus dizia não minta. Se eu não mentir, Deus não vai ficar furioso comigo, não vai me punir, não vai me castigar. Só que, assim disse, que a lei veio para calar a boca do homem. O homem achava que podia cumprir a lei. Mas quantos homens conseguiram cumprir a lei em todo o planeta Terra? Quantos homens conseguiram cumprir? Alguém consegue dizer quantos? Um homem. Foi o Caim? Toda a lei? Ai, rapaz, foi não. Quem foi o único homem que conseguiu cumprir a lei? Deus conseguiu. Foi quem? Jesus. Exatamente. A única pessoa que conseguiu cumprir a lei foi Jesus, que era filho de Deus. Era um ser perfeito, vindo do Pai. Então, vamos lá. Deus deu a lei, mas não deu como objetivo de eu cumprir a lei para dar a justiça diante dele? Exatamente. Porque Deus queria realmente calar a boca das pessoas ao dizer: você não consegue me agradar por meio de bons comportamentos, porque a tua carne, a tua entrega ao pecado não deixa. Hoje o pecado é Senhor de quem está lá no mundo. As pessoas que estão no mundo, eles têm o Senhor. Eu e você, quando estávamos no mundo, tínhamos o Senhor. Chamava-se pecado. O pecado nos dominava. Por causa dessa circunstância, por causa dessa realidade espiritual, eu não conseguia cumprir a lei. Eu não conseguia agradar a Deus cumprindo no padrão de Deus a lei de Deus. Então, quando a lei cala a minha boca, ela diz: você não consegue me agradar por meio dessa lei. Versículo 20. Ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei. Ninguém. Pois por meio da lei nós temos consciência do pecado. À medida que a gente expõe a lei, você sabe quantos mandamentos tem a lei de Moisés? 513. Não. 613. 600 e cacetada. Acho que é 613. 800? 613. Estão certos, Deus. 613 mandamentos e ordenanças. 613. Se eu ficasse aqui lendo todos eles, você ia ver que um deles, ou mais de um deles, ou vários deles, você e eu, não estaríamos cumprindo. Ok? Então, além de nos dar consciência de que estamos o quê? Além de nos dar consciência de que estamos falhos, se estivéssemos de fato dependente da lei, para agradar a Deus, estávamos acabados. Aí vem o versículo 21. Agora, olha, graças a Deus por esse agora, se manifestou a justiça que provém de Deus. Uma justiça que Deus produziu. Para você entender o que é justiça, Romanos 5:1. Isso. Justificados pela paz, temos paz com Deus. Um dos efeitos da justiça é paz com Deus. O homem que é justo diante de Deus é alguém que tem paz com Deus. É alguém que sabe que Deus não está irado por ele. É alguém que sabe que não tem dívida para com Deus. É alguém que sabe que a dívida foi paga. Em Colossenses diz que o escrito de dívida foi cravado na cruz. O escrito de dívida foi cancelado. Porque alguém pagou a conta.
Jesus pagou a nossa conta. Jesus pagou o nosso débito. Aquilo que a gente devia, a nossa injustiça, o nosso pecado, foi pago por Jesus de Nazaré. Hoje Deus nos vê como justos diante dele. O que é isso? Agora o 3 e 15. Isso é a justiça que provém de Deus, que ela é independente da lei. Independente da lei. A lei não podia nos justificar. A lei era somente e simplesmente como um espelho. Imagina um espelho. Mas imagina um espelho. O papel do espelho é mostrar exatamente como estamos. Você pode achar que está bonito até se olhar no espelho. Ou você pode achar que é feio até se olhar no espelho e descobrir que é bonito. Então a lei tem esse papel, irmão. Somente esse papel. Esse é o padrão de Deus. Você está de acordo com ele? Não. Você está de acordo com ele? Não. Esse é o papel da lei, mas qual é o papel da graça? João 17. João 1,17. Gente, a gente está cansado desse. Imagina quando tiver os filhos tudo aqui. Está vendo? Deve ter outro aqui, chefe. Vai vir do Patrícia, vai vir da Aparecida, vai vir da Maiara. Vai também? Da Nayara. Maiara? Nayara. A lei, olha só esse texto. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. De fato, Moisés deu a lei e diz: esse é o padrão, você segue ou não? Não, sim. Então, eu quero você precisa mesmo de ajuda. Jesus chega e age diferente de Moisés. Jesus chega com a graça e age diferente de Moisés com a lei. Porque se a lei somente era uma estampa, era um espelho, era um tapa na cara, era um cala a boca, Jesus é entrar no nosso lamaçal do pecado, se sujar com o nosso pecado, na lama do nosso pecado, e nos lavar, e nos tirar de lá. Jesus vai no nosso mundo, Jesus vai no nosso mundo, nos tira de lá, nos tira do império das trevas, nos tira do mais profundo onde estávamos e nos levanta. Quem faz isso é a graça. Aleluia. A graça levanta o que estava caído. A graça perdoa o pecador. A graça restaura o que estava destruído. Se há algo em você, no seu casamento, na sua vida que está destruído, confie na graça de Deus em favor da sua vida. Porque a graça de Deus levanta. A lei não se envolve. A lei não se dispõe a ajudar. Mas a graça se dispõe a ajudar. A graça estende a mão. A graça diz: eu te ajudo. A graça diz: eu te levanto. A graça diz: eu te sustento. Eu te sustento, jovem. Eu consigo te manter livre das impurezas desse mundo, jovem. A graça é essa força capacitadora de Deus em nós, que nos faz ver livre do peso e do jugo do pecado. Amém? 3 minutos. Romanos. Romanos 3 minutos. A justiça que Deus proveu foi independente da lei. Foi testemunhada pela própria lei, pelos profetas. Verso 22. Como é que se dá essa justiça? Como é que é esse meio que Deus produziu? Essa obra que Deus calculou, esse projeto que Deus fez para justificar o homem, para declarar o homem inocente, limpo, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Amém? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Dois versículos para mim, faça lá, 3 e 24. Os dois juntos. Vamos lá. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados.
Nós já tivemos uma realidade e hoje temos outra. Nós já tivemos a realidade de cima, a realidade de todo pecado. Você acha que alguém que é pecador é alguém que está em dívida, correto? É alguém que é falho, correto? Se você tem uma falha, uma dívida com alguém, você vai, em alguns momentos, querer evitar esse alguém, porque você não tem como pagar. Sabe aquela dívida que você não tem como pagar naquele momento? Você vai evitar, você vai se sentir envergonhado, você vai se afastar. O pecado gera essa imagem de eu estou tudo errado, eu estou todo falho, eu me sinto condenado, eu me sinto julgado, oprimido pelaquela pessoa, porque eu estou devendo a ela e ela quer que eu pague ela e eu não tenho como pagar. Essa é uma realidade antes de Cristo para mim e para você. Da gente não conseguir olhar para Deus, da gente não conseguir nem orar a Deus. Não, eu vou orar a Deus, eu não me sinto digno, nem que pedir a Ele um quilo de arroz. Eu não me sinto merecedor. Nunca seremos. Isso é uma verdade. Mas esse sentimento de condenação, esse sentimento de vergonha, precisa sair do meio da igreja, se ela entender que ela está nessa parte do versículo 24, sendo justificados gratuitamente, sem preço da tua parte. Hoje Deus quer que a gente tenha essa consciência em nós, uma consciência de que somos justificados. Sim, já devemos muito a Deus. Sim, já somos muitos falhos e ainda hoje falhamos. Mas o que Jesus fez por nós, é isso que você precisa entender. É suficiente para nos perdoar de todos os pecados. O sacrifício de Jesus não é anual. Ele é o quê? Mensal? Hã? O sacrifício de Jesus é único e eterno. Ele só fez um só, porque ele é suficiente, irmãos. O sacrifício de Jesus é suficiente. E era exatamente, Brenda, o que a gente precisava. Daquele sacrifício de Jesus por nós. O meu sacrifício para trazer perdão para os meus pecados, Deus não aceita. As minhas chicotadas sobre as minhas costas, Deus não aceita. Deus não aceita coisas que você faz ou que eu faço para melhorar a minha consciência. Eu sei, às vezes a gente faz isso. Eita, falhei. Eita, errei. Eu disse que ia para a igreja, eu disse que ia, sei lá, ia pregar, ia dar um testemunho e não fiz aquilo que eu disse que ia fazer para Deus. E vai aquela consciência de pecador, mas você não é mais pecador. Se você está em Cristo, você é justificado e gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos falar agora um pouco sobre o que é redenção. Onde é que está o Cristo Redentor? Aquela imagem. Onde é que está? Aonde? No Rio de Janeiro. Está lá, né? Cristo Redentor. Mas poucos cariocas sabem o que significa redentor. O que significa redenção. Você sabe o que significa redenção, hein? Você consegue entender na interpretação de texto somente agora que por causa da redenção é que você foi justificado. Você consegue entender isso nesse texto? Pode deixar só 24. Justificados com sua graça, por meio, através, por causa da redenção, é que somos justificados. Nós não fomos justificados tão somente da noite para o dia. Nós não fomos dormir e amanhecemos justificados. Não é simplesmente isso. Algo foi feito, irmão. Isso se chama o quê? Redenção. Então o que é redenção? Quem pode me dizer o que é redenção? Lembre-se, eu só pude ser justificado porque eu primeiro fui redimido. Então o que é ser redimido? Então o que é redenção? Quem consegue me dizer? Se ninguém falar, eu vou perguntar. Render. Render? Não. Vamos, cara. Está contando sua participação. Mas
Irmãos, a palavra redenção, a origem da palavra redenção, o contexto da palavra redenção, é você ir comprar um escravo no mercado de escravo para o libertar. Você redimiu aquele escravo. Não porque você declarou, ele agora está livre, não, porque você pagou o preço. Há um preço na redenção. Na redenção, um preço precisa ser pago. Aqui diz que é de graça. É de graça para mim e para você, irmão, mas para Jesus não foi de graça. Eu chamo aqui esse casal para jantar comigo depois do culto. Esse casal que está vindo hoje aqui pela primeira vez. Chego lá, e a gente está jantando, no final eu vou, saio assim escondidinho, vou lá e pago a conta. Para eles foi de graça, mas para mim não foi. Eu paguei a conta. Assim foi o que Jesus fez por nós também. Sim, há uma série, uma infinidade de coisas que Deus fez por mim e por você. Salvação, lugar, redenção, provisão, companhia, intimidade, proximidade, paz. Há uma série de coisas que Deus fez por nós. Tudo de graça. Para mim e para você, não para Jesus. A Bíblia nos diz que nós fomos comprados por um alto preço, um homem inocente, um filho unigênito, um homem que viveu perfeitamente puro, imaculado, sem mancha, sem falha, sem pecado. Um homem que não era digno de pisar nesse chão, de andar e sujar os seus pés sobre a terra. Ele morreu na cruz por mim e por você. Esse foi o preço pago da nossa redenção. A justiça só pode chegar para mim. Eu só pude ter sido declarado justo diante de Deus. Justo significa não ter mais dívida, não ter mais culpa, e por causa disso, não ter mais medo, não se sentir mais condenado diante de Deus. Isso só foi possível por causa da redenção, por causa do preço que foi pago por meu irmão e minha irmã. É tempo de eu e você viver com mais dignidade diante do que Jesus fez por nós. Vamos honrar o que o Senhor fez por nós. Ele pagou o preço. Ele pagou todas as nossas dívidas, irmãos, para a gente poder ser justificado. Amém? Versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a expiação pelo seu sangue. O que é isso? Ele está aqui explicando o que eu acabei de falar. Isso é redenção. Esse foi o preço pago. Deus ofereceu o Filho como sacrifício para a expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar a sua justiça. Isso porque, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Segura aí. Justo e justificador. Bem, deixa eu falar aqui algumas coisas que eu falar aqui. Eu estou pensando vamos falar aqui de por que Deus não simplesmente chegou para o homem e disse: eu te declaro justo? Ele tinha o poder de fazer isso, Deus tinha. Mas ele não poderia fazer isso, porque se o fizesse, ele seria injusto. Ah, você tem uma dívida, né? Vou deixar para lá. Ele poderia simplesmente chegar e perdoar aquela dívida. Mas o pecado tinha um salário. O pecado tinha um preço. Qual era? A morte. O salário do pecado era a morte. Isso estava determinado no fato dele ser justo. Mas Deus queria justificar o homem que era pecador. Como é que ele podia fazer isso? Porque a gente está lendo entendendo. Ele pode nos justificar porque Jesus pagou por isso. A justiça só pode ser possível para mim e para você, porque Jesus primeiro pagou por isso. Eu só consigo hoje andar diante de Deus
livre de condenação, porque Jesus pagou o preço. Romanos 8. Olha esse versículo, irmãos. Romanos 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em quem? Se não há mais condenação, então por que às vezes nós nos condenamos em nossas próprias consciências? Porque erramos, né? Porque falhamos, né? Só que a gente precisa saber lidar com tudo que é espiritual em nossa vida. O crente, estou falando do crente. Estou falando daquele que é a igreja. Nós precisamos saber lidar com a nossa carne. Nós precisamos saber lidar com os demônios, com o diabo, com o reino das trevas. E nós precisamos saber lidar com essa condenação que às vezes vem sobre nós. E quer nos gerar tristeza. E quer nos gerar um distanciamento de Deus. Eu sei que essa palavra, se você entender, vai te ajudar muito na tua vida. Ah, mas eu falhei, né? Eu peguei. Eu não devo querer tentar resolver aquilo. A gente está falando aqui o tempo todo para você que você não consegue resolver os problemas do teu pecado na tua vida. A lei vai dizer para você que você não consegue. E a graça veio dizer para você que alguém já fez isso por você. Então, como é que eu vou lidar com os meus pecados de hoje? Com as minhas falhas de hoje, sem deixar isso trazer condenação, sem deixar isso trazer julgo sobre a minha vida, irmãos? Lembrando do sangue do Cordeiro. É o que João fala lá na sua epístola. Filhinhos, se alguém pecar, vós tendes diante do Pai um advogado. E ali nesse mesmo contexto ele fala que o sangue de Cristo, ele é poderoso para perdoar de toda a ofensa, de todo o pecado. É mais ou menos assim. Não é porque você pecou hoje que aquilo ali vai te condenar diante de Deus. Porque o sangue de Jesus é maior do que estes pecados. Porque o sangue de Jesus é suficiente para te lavar, para te purificar. Você não pega uma roupa suja porque está suja, porque você usou, suou e sujou e joga e descarta lá fora. Não. Você vai fazer o quê? Você vai lavar ela. É o que você temos que fazer hoje na nova aliança, hoje no tempo da igreja, quando ainda pecamos, mesmo sendo justos. É trazer a consciência, não, mas eu tenho o sangue de Jesus. Senhor, me perdoa. Eu sou crente, eu sei, eu falhei. Me perdoa, Senhor, me vergonho disso. Eu sinto tristeza por isso. Eu aplico o teu sangue sobre a minha vida, aplico o teu sangue sobre a minha consciência. Que o teu sangue purifique-me de obras mortas. Que a tua graça me leve a acertar ainda mais e mais. O que é que você está agindo? Agindo como um crente deve agir. Diante das falhas, diante dos erros, e não com condenação. Por quê? Porque não há mais condenação. Não permita o diabo usar as suas falhas, as suas coisas, para dizer: agora você vai para o inferno, olha, agora Deus não te ama mais, agora as pessoas vão se afastar de você. Não. É lógico, irmãos, que a gente tem que abandonar os pecados. É lógico, irmãos, que a gente não é para viver uma vida de pecado. Lógico, isso é óbvio. Amém? Não precisava dizer isso, mas é bom ser dito isso. Não estou dizendo que agora as pessoas vão poder pecar livremente porque não há condenação, não é isso. O que eu estou querendo dizer é para não deixar as suas e as minhas falhas trazer julgo mais sobre a minha vida. Só por causa de Jesus, só por causa do que Jesus Cristo fez. Amém? Vamos lá isso para Romanos 3. 20, qual? 26, 27. Aí. Onde está então o motivo de vanglória? 27. Onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído. Baseado em que princípio? Na lei das obras? Não. Mas no princípio da fé. Não quer explicar? Vou ficar mais parado. Agora sim. Irmãos, vanglória
o orgulho humano. O que é que acaba com o orgulho humano? A fé em Deus. Quando você aplica a sua fé em Deus, você sabe, bem, eu preciso de ajuda, então eu vou contar com alguém. Eu preciso que alguém faça algo por mim que eu não consigo fazer. Isso é o quê? Isso é fé. Fé não é confiar? Não. Só que não é confiar em si. Não é confiar na nossa capacidade. Porque se fosse, não precisaria de fé. Seria o quê? Obras. Obras é o que eu faço. Fé é as obras que outra pessoa fez por mim. Vocês estão entendendo? Obras é o que eu faço. Os problemas que eu resolvo, eu vou lá e resolvo. O que acontece? O orgulho disso. Uma faculdade, quando o Índia vai se formar, a busca formação América, outro vai ser um policial, outro vai ser uma coisa, vai ser uma mulher daquilo. É sua obra, foi o que você fez, ok, tudo certo. Mas aquilo que você não fez, alguém fez por você, e agora é ele. Exalta a mim. Isso é o quê? Fé. Você sabe, você reconhece que eu não consigo. Entende? Eu não consigo. Então a fé, ela tem esse papel também de acabar com o orgulho humano. Precisa de ajuda. E eu sei quem pode realmente me ajudar, que é Deus. Por isso que a fé acaba com a vanglória. Ela acaba com o orgulho humano. Se você crê porque alguém fez por ti, versículo 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela lei, independente da... O homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Isso ficou claro? Eu sei, talvez você não tenha vivido na profundidade. Mas pelo menos assim por cima, ficou claro mesmo. Não? Ficou ou não ficou? Não ficou? Não ficou claro. Meu Deus, se nós não entendeu, vou dar uma melhor. Deixa assim. O que é que Paulo aqui está chegando a uma conclusão? Então sustentamos. Em outras versões diz, não precisa colocar. Concluímos que o homem é justificado pela fé. Lembra-se, Paulo está argumentando algo, desde o capítulo 1 até agora. Ele está dizendo, vamos chegar a uma conclusão aqui, irmãos. O homem diante de Deus só pode ser justificado se ele crê em Jesus. Se ele colocar sua fé em Jesus, ele é justificado diante de Deus, pode andar tranquilo diante de Deus. Pode ter até consciência de que tem favor diante de Deus. E não juízo, e não condenação, e não punição pelo pecado, e não sentenças e ordenanças, e olha, você tem que ser assim, 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 assado. Não. Ele vai ter a consciência diferente. Porque se eu sou agora justo, se eu agora sou livre, se meu pecado foi perdoado, então eu vou ser o quê? Eu vou ser mais grato. Se eu sou muito amado, eu vou amar muito. Não é isso que Jesus disse? Quem muito é perdoado, muito ama. Se você entende o quanto Deus te perdoou, é uma coisa que eu falo sobre a Bárbara. A Bárbara é uma pessoa que você conversa com ela, você anda com ela, você vê que ela expressa Jesus, fala de Jesus, assim, de uma maneira rasgada. Você viu aqui quarta-feira, o grupo de quarta-feira? Jesus para cima e para baixo, rodou e tudo. Jesus, está gravado, está gravado. Está gravado. Mas irmãos, essa jovem passou por muita coisa, irmão. Ela viu coisas que eu e você não vimos. Ela suportou coisas que eu e você não suportamos. Então ela sabe de onde Deus tirou ela. Hoje ela era para ser uma pessoa deprimida. Hoje ela era para ser uma pessoa triste. Talvez ela nem... Acho que ela já pensou em tirar a vida uma vez, entendeu? Porque ela passou um barco pesado, irmão. Coisas que nem um homem passa. Ela, como mulher, suportou. Venceu em Cristo Jesus. E ela sabe isso. Que Jesus tirou ela de lá. Esse é um testemunho desse versículo. Quem muito é perdoado, muito ama. Mas todos nós somos muito perdoados. A questão é, você sabe disso? Você tem consciência do perdão grandioso de Deus sobre a tua vida? Do quão miserável eu era? Do quão horrível nós éramos? Mesmo assim Deus me perdoou. Isso não vai querer fazer com que a gente saia por aí pecando. É o contrário. Se
Se você sabe que é amado, você vai procurar aquela pessoa que te ama. Você vai procurar honrar aquela pessoa. Você vai procurar respeitar mais. Por isso que Jesus precisa ser pregado não só lá fora. Jesus precisa ser pregado dentro da igreja. O Evangelho precisa ser pregado não só lá fora. O Evangelho precisa ser pregado dentro da igreja. Evangelho, ame. Evangelho é o que Deus fez por nós, em Cristo. Isso é Evangelho. Então a igreja precisa saber, entender o que Deus fez por nós. Para quê? Para que isso gere gratidão. Para que isso gere honra. Eu e você precisamos saber que nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. O apóstolo João disse isso. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O que é isso? É o poder da contemplação. À medida que você contempla, observa, conhece, entende o que Deus fez por você, o amor de Deus por você, isso gera coisas poderosas em nós. Você não vai querer pecar. Você não vai querer errar. Tendo essa consciência, poxa, Deus é tão bom. Mas Ele não é só um Deus tão bom, de uma maneira generalizada. Deus é bom para mim. Eu tenho falado isso muito aqui. Desde quando eu passei a me dedicar mais ao Senhor, eu tenho visto tanta coisa na minha vida. Coisas boas, irmãos. Então assim, quando eu quero errar, quando eu quero falar, isso me vem à memória. Por que eu vou errar? Mas por que eu vou tentar resolver as coisas do meu jeito? Tem um Deus que tem cuidado. Não é muito Deus. Eu sou muito bem cuidado do Pai de Deus. Não é porque sou, não é porque sou especial. Pode ter certeza, não é. Não é. É só porque eu consigo ver. Consigo parar para ver. Poxa, Deus fez aquilo. Olha, eu estou vendo isso aqui. Sabe o que Jesus falou sobre ser fiel ao pouco? Ver nas pequenas coisas o cuidado de Deus por você. Eu trabalho fazendo limpezas. E sabe o que é ver Deus nas pequenas coisas? Você vai fazer uma limpeza e a Bárbara sabe disso. As teias de aranha, há algumas que você só consegue ver em determinado ângulo. Você pode estar ali, está em cima de você não vê. Você tem que ir para o ângulo certo. Também está fazendo a limpeza e eu não vejo. Quando eu vou sair, simplesmente meus olhos viram. E eu vi. Naquele momento eu tive um momento de oração. Obrigado, Senhor, eu só não entendi. Pequenas coisas. Você consegue ver Deus nas pequenas coisas? Porque quem é fiel um pouco, Deus o colocará sobre o muito. Começa a ver Deus nas pequenas coisas, no sentido de seja mais grato, talvez porque você acordou. Seja mais grato porque você tem um carro. Seja mais grato porque você tem um trabalho. Seja mais grato porque você tem uma casa. Sabe o tanto de dificuldade as pessoas estão vivendo aí fora. Seja mais, comece a ser mais grato. Comece a ser mais grato pela sua esposa. Comece a ser mais grato pelo seu marido. Mas ele não é o marido perfeito. Mas ela não é a esposa. Não é daquele jeito que eu queria. Irmãos, eu não era um bom marido para minha esposa não era uma boa esposa para mim. Mas a gente foi se tornando à medida que Deus foi agindo nas nossas vidas. Nós somos casados há 20 anos. E hoje, como casados, como marido, como mulher, nós estamos na melhor fase do nosso casamento por causa de quem? De Deus. Deus presente. Deus sendo reconhecido. Deus agindo em nosso meio. Não me vejam como filho privilégio de Deus. Não é essa imagem que eu gostaria que você tivesse. Não é essa imagem. Mas sim, de ver Deus nas pequenas coisas. Isso é possível para cada um de nós. Eu só estou reconhecendo só estou reconhecendo que Deus é mesmo bom. Amém? Versículo 29, 30 e 31 para a gente encerrar. Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos judeus e os incircuncisos gentios. Versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? Não. Ele respondeu: de maneira nenhuma.
A fé não veio anular a lei. A fé não veio dizer que a lei era incapaz. Não, elas não vieram brigar uma contra a outra. A lei tem o seu papel e cumpriu, nos levou até Cristo. A fé tem um outro papel, de nos manter em Cristo. Se a lei nos levou a Cristo, pela fé eu me mantenho em Cristo. Lembre-se, fé não tem orgulho, a fé acaba com o orgulho humano. Então, se eu me mantenho pela fé em Cristo, é porque alguém me mantém. É porque alguém me sustenta. Sim, irmãos, infelizmente, pronto, é uma consequência. Nós somos mesmo pais. Não conseguimos nos manter, não conseguimos nos sustentar. Se Deus não intervisse, irmão, quanto nome? Nívia. Se Deus não intervisse na vida da Nívia, ela não estaria viva hoje. Se Deus não intervisse na minha vida, eu não estaria vivo aqui hoje. Se Deus não intervisse na vida de Noé, não haveria humanidade. Se Deus não tivesse levantado, juízes após juízes, lá no livro de Juízes, o povo de Israel já teria perecido. Se Deus não intervir nas nossas vidas, irmãos, a gente teria já perecido, porque as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Deus só consegue nos suportar, nos aturar, nos amar por causa das suas misericórdias. Para você ver o quanto que a gente não é bom. Amém? Ao contrário, pela fé confirmamos a lei, confirmamos o propósito da lei. Amém? Essa é a parte da pregação de hoje, em nome de Jesus. Domingo que vem a gente vai continuar. Só que eu vou pensar talvez em falar um pouco mais diferente. Não falar versículo por versículo, mas juntar ali os textos que resumem melhor o que o apóstolo Paulo quer dizer. Amém? Que é para a gente poder entender com mais precisão e gastar tempo nas coisas que são mais fundamentais aqui na igreja. Então eu vou fazer isso a partir do próximo domingo, entender mais aos versículos mais importantes, para a gente fundamentar bem esse assunto. Queremos ver uma igreja livre de julgo, livre do peso, livre de condenação, andando de cabeça, não só a cabeça erguida, mas olhando para Jesus. Isso sim. Cabeça olhando para Jesus. Jesus, obrigado pelo teu perdão. Obrigado porque sou redimido. Obrigado porque sou justificado. Obrigado porque tenho paz com Deus. Obrigado, Senhor. Sim, uma igreja que anda assim. Uma igreja que o diabo não mete o dedo. Uma igreja que o diabo não se levanta porque sabe que vai cair. Amém? Tem muito que eu falar desse assunto. Tanta coisa. Estou com vontade de falar muita coisa. Mas agora vai ficar repetindo aí. Amém? Queria falar com ele, tá? Já não tomou? Não? Não, você siga. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Então é isso, irmãos. Essa é a palavra. É uma palavra profunda que precisa de mais explicação. Venha mais para os cultos de domingo. Amém? Vai ser importante vocês ajudar para isso. Quero deixar aqui alguns avisos desde já. Quarta-feira vai ter culto. Vai ser uma bênção. Vem estar conosco, se alegrando no Senhor. Sábado, vai ter um help no sábado. Sábado vai ter um help. Para quem não sabe, é um projeto do Estado. A igreja tem assessorado ele nesse projeto. É uma ajuda que a gente faz para pessoas carentes, né? Ali na região de Lisboa, que vivem na rua, né, praticamente, precisam de uma ajuda, de um alimento. Né? E a gente vai estar levando o que a gente puder nesse sentido de alimento, de roupas. Se a gente puder ter, 7 horas aqui. a gente vai estar levando lá para eles. Então a gente vai sair daqui próximo sábado, às 7 horas da noite. Se você quiser vir ajudar, você pode vir ajudar preparando um pão, um frango, alguma coisa. A gente faz 100 torradinhas, 100 águas, 100 sucos para levar lá
para eles. Você também pode ofertar especificamente para o Help, como se fosse uma oferta para missões, para ajudar essas pessoas. É só procurar no Gustavo. Essa oferta pode ser em dinheiro, pode ser com pão, com frango, pode ser das duas formas. Eu oriento a gente fazer isso, né? E levar lá para as pessoas. Sábado à noite também vai ter a oração dos homens. Amém? Os jovens também estão convidados a estarem lá, em nome de Jesus. Domingo que vem teremos. Algum aviso que eu estive de celebrar? Não? Robert. Ah, vai ter uma oração? Vai, né? Vai. Não se vê isso aqui em casa. Ele encaixou muito esses dias. Se tiver, você encaixa assim. Vai estar para mim mesmo, tá? É isso. Aparecida. Vamos fazer aqui agora a prestação de contas do relatório financeiro da igreja. Não eu, mas vai ser hoje, vai ser a Aparecida que vai fazer isso. Essa prestação de contas. Para quem não sabe, a gente tem aqui na igreja um conselho financeiro composto por mim, Gustavo e a Aparecida, né? A Aparecida aí vai fazer a prestação de contas hoje, em nome de Jesus. Isso, consegue colocar no canal?